Amados irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos juntos, mais uma vez, na presença do Senhor. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria começar com todos os irmãos, agora, o estudo número 11. Sim, nossa querida revista está chegando aos seus momentos finais e o estudo número 11, que está lá na página de número 66, assim diz: 2023, ano novo, ano de salvação. Ano de salvação. É interessante, irmãos, que, obviamente, nós temos na lição de número 11 talvez uma das principais das lições. Eu que escrevi toda essa revista, e é uma revista com natureza meramente pastoral, né? Então, é aquela revista escrita por um pastor para ovelhas, para que as ovelhas pudessem sentar um pouco e calmas, pensarem, raciocinarem, entenderem e projetarem, sim, o ano novo que já começou. E estamos pensando, sim, neste novo ano que o Senhor nos deu, 2023. Quero, com essa lição, obviamente, chamar a atenção dos irmãos para algo que é muito importante no tocante à Igreja do Senhor, que é a questão do evangelismo. Meus amados irmãos, 2023 é ano de salvação. É ano que eu e você temos que entender que o Senhor nos deu para que possamos ganhar almas. E ganhando almas, o reino de Deus ser expandido. Ah, pastor, mas eu sempre tentei ganhar almas e sempre deu errado. Opa, então essa lição é para você. Pastor, lá no fundo do meu coração, e eu não sou muito chegada, eu não tenho muita técnica. Na verdade, eu nunca tentei ganhar almas. Sei que tenho a obrigação, mas nunca tentei. Não é para mim, acho que não é para mim. É mesmo? Então esta lição é para você. Pastor, eu quero ganhar almas, mas eu não tenho jeito. Eu não sei falar, eu não sei me expressar, sou absolutamente ruim em matéria de argumentação. É tão difícil. Oh, que bom! Bom saber de todas as suas e minhas limitações. É bom saber de nossas limitações, porque nós vamos ganhar muitas almas para o Senhor. Então, estamos na lição certa. E eu te convido, por gentileza, meu amado irmão, a simplesmente não se esquecer do texto bíblico de maior referência e de maior profundidade. Aquele momento em que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ele olha para os seus discípulos e ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 15, e que está na página de número 66 da sua revista. Abra, por gentileza, a sua revista, vamos lá. Abra na página de número 66. Veja, não é uma mera ordem de um mero homem. Não é uma simples advertência de alguém que nos quer, de alguma forma, nos influenciar a uma atitude muito boa. Não, é o próprio Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, ressuscitado dentre os mortos, que olha para os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então, se você e eu pararmos um pouquinho, mas com certeza, a questão do evangelismo, a questão de ganhar almas, a questão de fazer discípulos, a questão de anunciar o Senhor Jesus é uma das mais sérias e relevantes que nós temos. E eu quero, antes que o domingo chegue e que nosso amado pastor Elias
nos ensine a lição inteira. Eu quero hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira e depois sexta-feira, trabalhar com você somente na introdução desta empolgante lição, dessa lição que é fundamental, para que o nosso coração, estando cheio das realidades que estão nesta introdução, possam ser absolutamente tomados no domingo e possamos com certeza estudar todo o restante da lição, todo o desenvolvimento, quando no ponto 2, lá na página 68, com certeza o pastor Elias vai trabalhar com cada uma das terríveis desculpas que os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, os jovens acabam dando para tentar não evangelizar. E você vai chegar à conclusão conosco, até domingo, que não há desculpas. Temos que ganhar almas, principalmente porque o Senhor está voltando. Então vamos lá, vamos juntos. Abra por gentileza na página de número 67 da sua lição. E acompanhe comigo a leitura bíblica em classe quando diz assim, Mateus 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Versículo 17 de Mateus 28. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. E chegando-se Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Olha a ordem. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, meu amado irmão, você está em um dos textos mais importantes da palavra de Deus. Você está diante do texto que simplesmente nos traz as últimas palavras de Cristo antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus. Nós poderíamos, como fizemos, dividir todo esse texto em 3 grandes partes, como está aqui na introdução na página 67. Você tem aqui uma grande declaração, você tem aqui uma grande comissão e você tem aqui uma grande promessa. Como você pode ver lá na página de número 67, sim, nós temos uma grande declaração. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vá para a página 68. Temos uma grande comissão aqui. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E, por fim, uma grande promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, nós estaremos hoje, quarta, amanhã, quinta, depois sexta, trabalhando exatamente só com esta introdução. E aí, você que está me ouvindo hoje, e vai me ouvir amanhã, e vai me ouvir sexta, você não falte domingo. Sabe por quê? Porque domingo, pastor Elias estará conosco e estaremos trabalhando todo o restante da lição, da página 68 até a querida página 72. E como o Senhor vai falar ao nosso coração. Amados irmãos, vamos ser francos. Quando nós pegamos um texto bíblico como esse, o coração começa a tremer, né? Porque se você parar e pensar, quem está falando aqui? Vamos começar com quem está falando aqui? Sim, aqui está falando Jesus Cristo. Mateus 28, 16 a 20, você tem simplesmente Cristo ressuscitado. Aquele que venceu a morte.
É por essa razão que lá no versículo 17 diz que alguns dos discípulos, mesmo vendo, duvidaram. Tá certo, todos adoraram, mas ficaram assustados, porque, afinal de contas, ninguém tinha ressuscitado naquele momento histórico. E eles estão vendo o seu Cristo absolutamente vivo. Não havia dúvidas nenhuma. Eles tiveram noção perfeita de todo o sofrimento de Cristo. Eles acompanharam a prisão de Cristo. Alguns deles, como Pedro e João, conseguiram ainda ter acesso a informações absolutamente privilegiadas, como o momento do julgamento, como a morte e como a crucificação. Não havia, com certeza absoluta, nenhuma dúvida de que Cristo tinha morrido e tinha sido sepultado, mas não havia dúvida nenhuma. É interessante que quando Jesus aparece para dois discípulos no caminho de Emaús, eles olham para o viajante estranho que de repente aparece no meio deles e diz assim: rapaz, você tem problemas mentais, você não está entendendo o que está acontecendo, você tá voando, como dizem os meninos hoje, né? Você está voando? Você é maluco? Só você não sabe das últimas notícias que nós temos aqui tido, aqui em toda a Judéia, de que Jesus, varão profeta, poderoso em obras e palavras, foi terrivelmente morto. Aí Jesus, que bom, Jesus andando com eles, né? E nós conhecemos essa linda história. Jesus vai com eles até o momento em que abre e partilha pão. E aí eles entenderam que era Jesus e ele tinha ressuscitado. Então, o texto que está aqui na página 67, amados irmãos, com certeza o pastor Heber está mostrando a página nesse momento a todos nós, esse texto que está aqui na página 67, que trata de Mateus, capítulo 18, do versículo 16 ao 20. Isso aqui é texto de alguém que venceu a morte. Então não é qualquer um. Vamos lá, não é qualquer um que aqui está falando. Aqui quem está falando é o Senhor Jesus, aquele que venceu a morte. Agora, vamos lá. Se a gente escuta as pessoas pelos méritos que ela tem, ou seja, se as pessoas normalmente são ouvidas no dia a dia, principalmente em nossa cultura ocidental, por aquilo que fizeram, né? Ou seja, você não vai ouvir um fracassado em matéria de empresas se você quer abrir sua empresa. Não, você vai ouvir gente como Bill Gates, né? Dono da Microsoft. E você vai ouvir esse tipo de gente porque você quer aprender com ele o caminho das pedras, não é verdade? Ninguém ouve derrotados, ninguém ouve fracassados. A gente quer ouvir gente que venceu na vida. Vamos lá? Se quem venceu na vida e tem méritos, nós queremos ouvir, e aquele que venceu a morte, e aquele que ressuscitou, e aquele que está vivo, e que em razão da sua ressurreição, tudo que ele falou é mais sério do que nunca. Porque quem passou pela vida e venceu a morte e tem pleno poder sobre a própria vida e a morte, pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser. A única coisa que eu e você temos que fazer é levantar as orelhas e ouvir e aprender e fazer. Olha que interessante. Aqui está aquele que o túmulo não conseguiu segurar. É por isso que o cristianismo não é mais uma religião. Não. Nós não somos mais uma religião. Nós não somos mais um caminho. Nós não somos mais uma opção que existe para que os homens possam, de alguma forma, entender alguma coisa sobre Deus. Não. O cristianismo, ele é o único caminho, a única vida. Porque o cristianismo é a pessoa do Senhor Jesus. Tá, tudo bem, tem distorções por aí, tem loucura por aí,
mas ele fundou a igreja dele, e a igreja dele está fundada nele que venceu a vida e a morte. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e acabou. E a ressurreição dele nos faz entender que quem está falando aqui, primeiro, sabe o que está falando. Segundo lugar, tem o direito de falar o que quer falar e tem o direito de ser ouvido. E mais ainda, todo aquele que o escuta tem o dever de atender. Vamos ser francos, né? Meu amigo, quem venceu a morte pode falar o que quiser. Nós só temos que ouvi-lo e literalmente atender, porque nenhum homem poderia vencer a morte se ele não fosse Deus. Jesus Cristo é Deus. E por ser Deus, é onipresente, onipotente, onisciente, vence a morte. E ele tem um recado para nós. Eu não sei se você já teve a experiência de passar por momentos próximos da morte. Se você já teve essa experiência, eu tive uma vez. Eu era jovem, estava com o fígado todo arrebentado e não bebia, mas tive problemas tão sérios e pensei que ia morrer, né? Pensei que ia morrer. Aí, daquela forma bem melancólica, chamei todos os meus irmãos, beijei a todos, abracei, beijei meu pai e minha mãe e pensei que ia morrer. E aí Jesus mandou uma menininha, ela devia ter seus 11, 12 anos, a filha mais nova do Jurandir. Não sei quantos se lembram do presbítero Jurandir, o tesoureiro da igreja. E ela chegou, olhou para mim e disse, olha, Jesus mandou te dizer que você está curado. Sinceramente, eu olhei assim, não acreditei muito. Mas não é que no outro dia eu já tinha melhorado, e no outro dia melhorei, e hoje estou aqui. Sim. 30 e tantos anos depois. Sim, eu fui curado. Agora, olha que interessante. Quando a gente passa por esse momento extremo de estar perto da morte, normalmente aquele que tem certeza que vai, procura chamar as pessoas que ama e procura sentar e dialogar e instruí-las no que há de mais importante. É mais ou menos assim, vamos lá, imagine que você só tem 2 dias para viver. Bem, óbvio que você vai querer fazer tudo o que sempre quis. Sempre quis tomar sorvete, então vá tomar sorvete. Sempre quis comer carne de cobra, Deus o livre e guarde. Mas tem gente que gosta, né? Com todo o respeito, vai e come carne de cobra. Faz as loucuras, vai morrer mesmo, né? Agora, preste atenção. É óbvio que além de você fazer as últimas vontades da sua vida, você vai chamar quem você ama e vai procurar dizer para quem você ama os segredos da vida. Ou seja, você vai tentar deixar alguma coisa importante. As últimas palavras de alguém sempre são as mais importantes. As últimas palavras de alguém sempre refletem os maiores desejos do coração desta pessoa. E aqui nós estamos num texto em que as últimas palavras antes de Jesus subir foram ditas. Então, não são quaisquer palavras. Não são quaisquer palavras. Quando ele diz, olha, todo poder me é dado, ele faz uma declaração muito forte. Ele diz, eu tenho todo o poder. Quando ele diz, em razão disso, é para ir, é para ensinar, é para evangelizar, é para batizar, é para fazer discípulos em meu nome, em nome do Pai e do Espírito Santo. E é para ensinar todas as coisas até que eu retorne. Ou seja, você tem uma grande comissão. Nós temos um dever fundamental. Está no coração dele. Está no coração dele. Está no coração dele. Que eu e você preguemos o Evangelho. Que eu e você ganhemos almas. Que eu e você falemos dele. Entenda isso.
E aí depois vem uma grande promessa, ó. E eu estou com vocês. Não se preocupem. Não, 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 não. Não tenham medo de nada. Eu estou com vocês até os últimos dias. Então, pare e pense agora, por gentileza. Estamos terminando. Pare e pense agora. O que eu e você estamos fazendo com as palavras mais relevantes de Cristo, que são suas últimas palavras, e que ele disse, olha, depois de tudo que eu fiz por vocês, a única coisa que eu quero que vocês façam, a única coisa, no mínimo, é o mínimo que vocês vão fazer, é exatamente isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por gentileza, vocês vão pregar e vão fazer discípulos, ensinando tudo que eu tenho ensinado para vocês, até que eu volte. Sabe, irmãos, aqui está o maior desejo de Cristo. Se eu e você vamos conseguir ganhar muitas almas, eu não sei. O que eu sei é que nós amamos o nosso Senhor. O que eu sei é que nós amamos o nosso Cristo. O que eu sei é que amamos de todo o coração. E se é importante para Ele, então é importante para a gente. Se está no coração dele, então vai estar no coração da gente. Se é isso que ele quer, ótimo. É isso que nós vamos fazer, né? E se você parar e pensar, nós somos apaixonados por Cristo. Ele é o centro da vida da gente. Ele fez pela gente o que ninguém poderia fazer. Ele vai ainda fazer por nós o que ninguém esperava. Ele é extraordinário. Quando se ama alguém, se tenta fazer os desejos da pessoa amada. E venhamos e convenhamos, eu e você somos do Senhor Jesus e amamos o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Então, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mesmo que você não tenha tanto jeito, mesmo que eu e você não tenhamos tanto conhecimento, mesmo que nós sejamos um pouco envergonhados, por amor a gente faz tudo, não é? E se ele quer, então tá bom. Nós vamos evangelizar. Então, um grande beijo. A lição de número 11 começou. E lembre-se, nós só vamos trabalhar a introdução, porque no domingo a gente vai, com o querido pastor Elias, assim permitindo o Senhor, trabalhar todo o grande conteúdo dessa lição. Então, até amanhã. Um grande beijo e a paz do Senhor.